Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, dia de furacão, dia de Atlético, dia de mais uma rodada de campeonato paranaense. E é aquela rodada que eu acho que pela primeira vez a gente vai ter um nível de exigência maior e mostra como vem sendo uma escadinha de um desafio técnico que a gente vem tendo ao longo do campeonato paranaense, né? Primeiro a gente pega o Andraus, que pô, de todos os times até agora, na minha visão, é o time mais limitado. Aí, pô, sobe o nível contra o Cianorte, agora sobe o nível contra o Operário, sobe o nível do Operário pro Clássico, eventualmente. Então, eu acho que isso num ponto de entender a exigência que o Atlético vai ter ao longo de todas essas partidas também vai ser muito interessante, porque não permite o Atlético se acomodar. O Atlético vai ter que estar subindo o nível se não quiser, obviamente, perder o jogo, se não quiser, obviamente, estar numa posição vulnerável ali. E falando um pouquinho sobre esse jogo contra o Operário, que foi um jogo que, por exemplo, na temporada passada tiveram mais vezes, até porque o Atlético e o Operário estiveram na Série B, então foram pelo menos mais dois confrontos ali. Eu vou ser bem sincero com vocês, é um jogo que eu vou sem expectativa nenhuma de resultado. Óbvio que tudo que a gente tiver de desempenho vai ser destacado, mas eu acho que é uma ideia de ir de peito aberto, sabendo que o Operário, na teoria, tem mais tesão em relação ao jogo. E se você for levar em consideração tudo que o Operário nos apresentou de dificuldade na temporada passada, o Atlético com seus respectivos times titulares, porque eram muito diferentes no primeiro turno e no segundo turno, o Operário foi uma grande pedra no sapato, o atual campeão paranaense, time muito competitivo. Então, assim, é um jogo que, mesmo com algumas peças do time titular, eu vejo um cenário de equilíbrio muito claro. Eu vejo o Operário como uma pedraça no sapato do Atlético nas últimas temporadas. Já tiveram jogos de Operário principal contra aspirante que o Operário foi lá e engoliu a gente. Eu acho que nessa temporada não vai ser diferente. Mesmo o Operário perdendo, por exemplo, um dos seus principais destaques, que é o Rodrigo Rodrigues, ainda tem o Busquilha e tem outros jogadores muito experientes ali. Então acho que isso acaba fazendo a diferença. Por exemplo, o volante Índio, que é um jogador que está há muitos campeonatos paranaenses defendendo o Operário. Então, assim, é um jogo que vai ser nosso primeiro contato com o time principal, né? Basicamente, com o elenco principal, né? Não necessariamente com o time principal, com o elenco principal. E são vários pontos de curiosidade que eu tenho nesse jogo, né? Primeiro deles, como vai ser o comportamento dos laterais. Eu tô pra fazer um vídeo sobre os laterais do Atlético, porque eu acho que no final das contas a gente fala de dois jogadores que são muito ponto de equilíbrio dessa equipe. Tanto o Gilberto pela direita quanto o Claudinho pela esquerda, na minha visão, são jogadores que têm muito a capacidade de, assim, organizarem a equipe do Atlético. O Claudinho, obviamente, mais sólido defensivamente, ajuda muito na saída de bola, mas em alguns momentos também tem uma presença ofensiva, mas um lateral menos agudo, enquanto o Gilberto é mais incisivo. E aí, como vai ser o comportamento, por exemplo, do lado esquerdo do Claudinho com o Luiz Fernando? Você vai ter o Claudinho avançando mais, já que o Luiz gosta de estar mais nessa zona de finalização? Você vai ter o Gilberto avançando mais, trazendo o Leozinho para dentro? Acho que, por exemplo, a dupla Leozinho e Gilberto pode funcionar muito bem, gente. O Gilberto é um cara de corredor, o Leozinho é um cara com muito poder de associação e ao mesmo tempo um cara que tem muita capacidade de se conectar, então vai encontrar o Gilberto atacando profundidade. E o Gilberto eventualmente vai encontrar o Leozinho mais por dentro, pronto para essa tabela, pronto para esse poder de construção. Então, acho que é uma dupla que promete bastante ali pelo lado direito do ataque do Atlético. Vamos ver como vai ser esse comportamento do Leozinho, se vai ser mais um ponta realmente, se vai vir um pouquinho mais pra dentro, mas eu acho que pode ter uma interação muito legal ali com o Gilberto e com o Dudu e com o João também, né? Eu acho que vai ser um momento muito interessante da gente ver esses caras que são tão criativos se encontrando, se conectando para transformar também essa chegada do Atlético no último terço numa chegada mais qualificada, numa chegada mais elaborada. Acho que o Atlético vai ter ali 3 pontos de criatividade muito acima da média, se a gente for levar em consideração o nível do Campeonato Paranaense, e de muito talento, se a gente for levar em consideração níveis gerais mesmo, porque eu acho que são jogadores que eu, pelo menos,
pô, acho um nível muito interessante pra gente ter pra sequência da temporada como um todo, sabe? O João na característica dele, mais ritmista, o Dudu chegando um pouquinho mais, o Leozinho sendo esse cara que vem do lado para dentro, mas atua muito pro lado, mas eu acho que o ponto de criatividade do time do Atlético vai estar muito bem servido. Quero ver como vai ser o desempenho do Raul. Acho que o desempenho do Raul é uma grandiosa curiosidade para todo mundo, principalmente pelos Gelatos que vem treinando bem, principalmente pelos Gelatos que vem sendo um dos destaques, tanto fisicamente quanto tecnicamente, dessas primeiras atividades ao longo do ano. Concordo que nesse momento é muito difícil a gente imaginar um Raul sendo utilizado no time principal, mas eu acho que é a partir desses jogos que a gente vai conseguir ter um Raul dando um recado que o treinador, tanto o João Correia quanto o Odair Hellmann podem contar um pouquinho mais com ele. Aí a gente fala mais num cenário de ataque, mais numa dupla de ataque ali. Pô, será que o Luiz Fernando vai conseguir ser a referência que foi, principalmente no sentido de participação no terço final, quando você tinha ali ele como artilheiro da temporada passada? Não vai ser um jogador muito construtor, mas acho que é um jogador que aumenta o nosso poder de fogo, aumenta o nosso poder de decisão, aumenta a nossa capacidade de desequilíbrio quando essa bola aí chega para ele decidir em poucos toques. Acho que não dá para você cobrar um jogo muito elaborado, Luiz, mas um jogo de poucos toques ali. Acho que para ele, pô, pode ser fundamental, acho que para ele pode ser importantíssimo e uma peça que eu não sei se vai brigar por titularidade, mas acho que tá ali entre os 15 principais jogadores do Atlético. Então começar a ver o Luiz entregando desde esse primeiro momento vai ser muito legal. E um Atlético que eu acho que tem um ponto a ser levado em consideração, né? Não é o Atlético do Odair Hellmann. Então o fato de não ser o Atlético do Odair Hellmann, na minha humilde visão, transforma esse contexto em um contexto um pouco diferente do que a gente vai ter no principal, porque vai ser um Atlético que vai ter uma obrigação um pouco mais ofensiva, de enfrentar um bloco mais baixo, de jogar contra um time mais fechado. E o João, ele tem essa veia um pouco mais ofensiva do que o próprio Odair. O João tem essa característica de ser um técnico um pouco mais ofensivo do que o próprio Odair. Então, na minha perspectiva, eu acho que vários desses jogadores, eles tendem também a se sentir mais confortáveis, talvez até mais no esquema do João do que no do Odair. Quando o Atlético tem mais a bola no pé, por exemplo, acho que o Leozinho pode criar mais, acho que as aproximações de Dudu e João Cruz podem ser mais importantes se melhorarem. Acho que o Dudu, principalmente, ainda pode dar um salto de nível técnico. Aí essa bola pode chegar com mais qualidade também nos finalizadores, que no caso Renan Peixoto e o Luiz Fernando são dois finalizadores, então é uma importância muito grande que essa bola chegue com qualidade neles. A gente conectar os laterais pra gente ter Claudinho e Gilberto participando mais do jogo. Então esse viés ofensivo do João, acho que também pode ser um grande ponto de diferença para essa equipe que vai entrar em campo. Beleza, rapaziada? Acho que é isso. Daqui a pouco a gente troca uma ideia na live, mais um jogo do Atlético, terceiro da temporada, e vocês sabem, a gente vai estar acompanhando tudo aqui do Furacão, live pré-jogo, análise pós-jogo. O que não vai faltar é resenha por aqui. Valeu? Tamo junto, é nóis.